Boa noite a todos, hein? Boa noite. Boa noite, Emília. Tudo bem com vocês? Ok, Kátia. Semana de prova, né? Muito bem. Vamos lá. A gente hoje vai dar continuidade à discussão do caso clínico 2, abordando outros assuntos. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Estão vendo o slide? Alguém responde, por favor? Sim, professor. Sim. Sim, então tá. Olha só, a gente já leu o caso clínico, né? Já lemos esse caso clínico, já listamos aí uma série de doenças que a gente poderia conversar. Na aula anterior, a gente falou sobre doença hepática crônica, falamos sobre hemorragia digestiva, alta e baixa, falamos sobre choque, né? Tipos de choque, ali, marcadores de perfusão, e hoje nós vamos falar sobre outras questões que estão relacionadas ali. Algumas questões merecem atitudes imediatas no atendimento. Então, conforme está descrito ali no caso clínico, né, a filha refere que encontrou o pai desacordado em casa, houve mordedura de língua, liberação esfincteriana no momento do episódio e, posteriormente, cefaleia e mialgia. Algumas vezes, essa descrição de caso significa, né, um paciente ficando letárgico, confuso, significa a possibilidade de crise convulsiva que o doente possa ter apresentado. E aí, eu vou falar para vocês, né, de uma maneira, digamos assim, sucinta, como é que a gente aborda uma crise convulsiva no pronto-socorro, quando a gente atende um paciente com crise convulsiva, né? O que é a crise convulsiva? Uma atividade elétrica normal do cérebro. Essa atividade pode produzir uma alteração ou perda de consciência, acompanhada de espasmos musculares involuntários, que é definido como crise convulsiva ou convulsão, aquela movimentos tônico-clônicos, né, que são os espasmos musculares involuntários caracterizando a crise convulsiva. Normalmente não é difícil que a gente reconheça a crise convulsiva, né, quando atende um doente com crise convulsiva, né? Como tudo em medicina, a gente deve sempre pensar em diagnósticos diferenciais, né? Então, está aqui listado algumas possibilidades ali, diante do quadro clínico, que poderiam ser colocadas como diagnóstico diferencial do que aconteceu com o doente, né? Embora, repito, não seja difícil a gente fazer o diagnóstico de crise convulsiva, né? Mas ali são diagnósticos diferenciais. Atendimento inicial no pronto-socorro, né? O primeiro atendimento, nós vamos colocar o doente na posição adequada, caso ele broncoaspire, né? Para que não haja a broncoaspiração, para se ele vomitar não ocorrer a broncoaspiração, algumas vezes também tentando evitar, por conta da convulsão e do trismo, a mordedura de língua, com cuidado para a gente também não se ferir, né? E providenciar um acesso venoso, normalmente um gel colocado numa veia periférica, abertura das veias aéreas e, lógico, se tem um local adequado para atendimento, monitorar esses doentes, obter os sinais vitais desses doentes, principalmente monitorar esse doente. E nós vamos lançar mão de duas drogas para tratar a crise convulsiva. Uma para abortar a crise convulsiva, que é o benzodiazepínico, o diazepam, e outra para impedir que o doente tenha novos episódios de crise convulsiva. Então, são duas drogas, o diazepam e a fenitoína. Todas as duas nós utilizamos ali no atendimento do paciente com crise convulsiva. Primeiro, no tempo zero, quando o doente chega, não precisam guardar a dose, né? Nós vamos administrar imediatamente o benzodiazepínico intravenoso, que é o diazepam.
para que a gente possa abortar a crise convulsiva, terminar com a crise convulsiva. Normalmente isso ocorre, tem ali descrito o que a gente chama de estado pós-comicial, aquele movimento, né, de convulsão, perda de consciência, contração tônico-clônica, né? Espasmos musculares, cede, e logo a seguir o doente pode ficar o que a gente chama de estado pós-comicial um pouco sonolento e logo a seguir acorda, né? Então, droga para terminar a convulsão. E logo a seguir, digamos que aconteceu isso, a crise convulsiva cedeu, o paciente acordou. Nos próximos 5 a 10 minutos, nós vamos administrar uma droga para impedir que ele tenha novos episódios de crise convulsiva, que é a fenitoína, o Idantal. Ali está a dose também, não precisa guardar a dose, e existe uma dose de manutenção a ser feita com Idantal. Então, primeiro eu vou fazer o diazepam, cedeu a crise convulsiva, o doente acordou, nos próximos 5 a 10 minutos vai ser feito a fenitoína para evitar novos episódios de crise convulsiva. Então, são 2 drogas anticonvulsivantes, uma para abortar imediatamente e a outra para impedir novos episódios de crise convulsiva, né? Ali no nosso doente, né, quais são as causas possíveis para o doente ter feito uma crise convulsiva? Tem ali listado uma porção de possibilidades. Se a gente olhar ali no caso clínico, a gente pode encontrar essas possibilidades, né, que poderiam ter causado a crise convulsiva. Muitas vezes esses doentes, né, já têm o diagnóstico de epilepsia, então fizeram a crise convulsiva, porque, por exemplo, pararam de tomar a medicação que eles faziam uso, né? Mas, em outras vezes, tem relação com uma queda, e nós vamos ficar na dúvida se houve algum evento central ou não, e isso pode passar por um exame de imagem, a necessidade de fazer um exame de imagem, como uma tomografia de crânio, e um exame muito importante também para esses doentes é a realização, além dos outros exames de rotina, o eletroencefalograma, né? Então, são 2 exames que a gente pode lançar a mão e, logo a seguir também, encaminhar para um colega que possa acompanhar o paciente, né, a nível ambulatorial, né, que seria um colega da área de neurologia. Vou interromper. Alguma dúvida com esse primeiro tópico? Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Não? Então, muito bem. Então, vamos continuar. Uma outra questão a ser colocada também ali dentro do caso clínico, como diagnóstico diferencial, é a possibilidade que o doente tenha apresentado, doente previamente hipertenso, né, fazia uso ali de drogas antihipertensivas, como captopril e hidroclorotiazida, né, e o doente pode ter feito uma crise hipertensiva, né, uma encefalopatia hipertensiva, uma emergência hipertensiva. Então, como é que a gente aborda isso também no pronto-socorro, né? Aqui eu tenho o que a gente chama de como é que é descrito, né, a hipertensão arterial, né, a associação com uma chance maior de acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica, doença renal crônica. Então, o doente hipertenso ele pode complicar e fazer o que a gente chama de emergência hipertensiva, onde você tem um risco iminente de vida e uma rápida e progressiva deterioração de órgão-alvo. Pode ser a função renal, pode ser o edema agudo de pulmão, pode ser um quadro neurológico que o doente apresente. Isso requer, essa emergência hipertensiva, uma redução rápida da pressão arterial, em questão de minutos a poucas horas, habitualmente com drogas via parenteral. A gente vai lançar mão, diante de uma emergência hipertensiva, de drogas por via parenteral. E o doente, obrigatoriamente, vai ser internado, idealmente, numa unidade fechada, onde ele possa ter vigilância, monitorização 24 horas, normalmente uma UTI. Então, o lugar de tratar emergência hipertensiva é dentro do CTI, né? As drogas que nós vamos utilizar, aqui o objetivo de usar as drogas, né, reduzir a pressão arterial, né, cuidado também para não reduzir a pressão arterial de maneira excessiva para evitar a hipoperfusão cerebral e ou coronariana, por reduções muito rápidas ou acentuadas da pressão arterial. Então, esse doente precisa monitorar durante o tratamento com as drogas antihipertensivas parenterais a pressão arterial. E essa escolha dessas drogas vão recair sobre 2 drogas, que são vasodilatadores.
Uma é o nitroprusiato de sódio, que é um vasodilatador arterial e venoso que a gente utiliza por infusão contínua através de uma bomba infusora. Existe a dose ali, não precisa decorar a dose, né? Mas é uma droga que a gente usa bastante, ou melhor, frequentemente, para tratar crise hipertensiva, emergência hipertensiva. A outra droga é a nitroglicerina, como opção, né? Que é um vasodilatador em território venoso, né? E esse vasodilatador em território venoso também diminui ali, principalmente território, diminui a pressão arterial também, né? Então, eu posso utilizar como primeira escolha o nitroprusiato de sódio, como segunda opção a nitroglicerina venosa. Todas as duas drogas são por infusão contínua através de bomba infusora. Alguma dúvida em relação à emergência hipertensiva? Boa noite, professor. Dúvida eu não tenho, não, mas eu sempre fico, assim, na verdade, em dúvida mesmo, a respeito dos valores seguros para manter o paciente nessa crise hipertensiva, quando controlada. Quais os valores ideais e seguros para manter? Eu mostrei isso aqui para você, eu vou voltar o slide para você ver. Só um minutinho. A redução que você está perguntando está aqui, ó. Reduzir a PAM em não mais que 25% dos níveis iniciais, em um período de minutos a 2 horas, e depois até 160% entre 2 e 6 horas. Quer dizer, o limite que ele está colocando ali é uma sistólica de 160 e uma diastólica de 100 milímetros de mercúrio, obtida entre 2 a 6 horas. Ah, entendi. Passou rápido o slide e eu não tinha conseguido ler o slide. Desculpa, foi eu que passei rápido. Não, imagina. Obrigada, professor. Mais alguma dúvida? Então, eu estou falando ali de coisas práticas, né? Que você atende o doente no pronto-socorro com uma crise hipertensiva, ou atende o doente-socorro com uma crise convulsiva, e o que você faz, né? Qual é a atitude que você tem que ter? Nenhuma dúvida? Não, não. Não? Então, vamos lá, vamos continuar. Tem mais coisa. Aqui é o meu doente ainda, né? Uma outra possibilidade que ele possa ter feito ali mesmo com esse quadro clínico, a possibilidade de ter feito o que a gente chama de um acidente vascular encefálico. O doente tem histórico, inclusive tem uma sequela motora, né, uma sequela neurológica, e ele pode ter feito um novo acidente vascular encefálico, né? Ou uma outra possibilidade também é o que a gente chama de ataque isquêmico transitório, ou TIA. Quer dizer, o doente fez um AVE ou fez um ataque isquêmico transitório. Como é que eu faço esse diagnóstico diferencial, né? Em ambos os casos, né, quando eu tenho ali um quadro neurológico que se apresenta, o déficit focal, né, o doente piorou, ou então ele tinha força em um dimídio ou um membro, e aí passou a ter diminuição de força, então isso leva à suspeição de uma doença cerebrovascular, né? A atitude é fazer a tomografia, né, quando nós atendemos esse doente, né? No doente que preenche critérios para ataque isquêmico transitório, que doente é esse? É um doente admitido com déficit neurológico focal, que no intervalo de até 24 horas é completo. E, normalmente, a tomografia nesses doentes não mostra imagem de infarto cerebral. Então, o TC é normal e o doente recupera o déficit motor. Então, esse doente vai ser enquadrado como ataque isquêmico transitório e não AVE, acidente vascular encefálico propriamente dito, né? Qual é o problema do ataque isquêmico transitório, né? Normalmente representa um quadro de isquemia cerebral reversível que caminham para um AVE isquêmico completa, né? Completo mais adiante. Quer dizer, esse doente que fez o déficit motor e regrediu, que o TC é normal, ele tem um risco altíssimo de mais adiante, né? Ou logo a seguir voltar a fazer o quadro e fazer um AVE, né? E aí ter a imagem do infarto cerebral, ficar com uma sequela neurológica significativa. Então, toda vez que a gente atende um paciente com ataque isquêmico transitório, a gente tem que explorar esse doente e investigar esse doente, porque ele está fazendo
o ataque isquêmico transitório, né? Por que o paciente fez episódio de TIA? Tem algumas possibilidades para fazer esse quadro. Uma delas é o doente ter uma placa aterosclerótica em vasos importantes como carótida, né? O doente tem uma placa em carótida e aí fez um fragmento, migrou pequeno e depois, logo a seguir, recanalizou o vaso, então ele fez um ataque isquêmico transitório. Eu posso, digamos assim, quando eu examino o doente, com o estetoscópio, encontrar um sopro ali em pescoço, em região carotídea. Então, esse é uma suspeita de estenose de carótida, né? Eu posso, aqui, uma placa aterosclerótica, né, que ela progride até que ela possa romper e ter uma fissura, e aí você tem a formação de um trombo e a obstrução completa, caracterizando ali a obstrução do fluxo arterial, né? Eu posso caminhar, que foi o que eu acabei de falar, de uma placa que obstrui, depois aparece o trombo e a obstrução completa, levando mais adiante a um infarto cerebral hemisférico, por exemplo, que é péssimo para o doente, que o doente pode morrer, ficar em coma ou com uma sequela neurológica definitiva por conta disso. Uma das maneiras de fazer esse diagnóstico é fazer uma investigação, né? E aqui, uma das formas de fazer a investigação é com o Doppler de carótida, com ultrassom com Doppler de carótida, né? Então, eu posso fazer o ultrassom com Doppler, eu posso fazer uma angiotomografia, mostrando a placa em carótida, eu posso fazer uma angiorressonância, mostrando a placa em carótida, eu posso também fazer uma arteriografia, mostrando a placa em carótida. A gente pode começar pelo exame não invasivo, que é o Doppler de carótida, e caminhar para um outro exame de imagem, como o angio-TC ou angiorressonância, deixando a arteriografia para casos selecionados, né? A decisão do tratamento, quando a gente encontra uma placa em carótida com obstrução severa, significativa, nós devemos ter a avaliação desse doente por um colega da especialidade, que é o colega da cirurgia vascular. E aí vai se avaliar o caso e vai, digamos assim, ser decidido se o doente continua com tratamento clínico ou existe necessidade de um procedimento cirúrgico chamado endarterectomia ou a colocação de um stent, uma colocação, fazer angioplastia com colocação de um stent. Então, um tratamento endovascular. Isso é decidido pelo colega da vascular, né? Então, a gente deve consultar o colega da vascular, avaliar o grau de obstrução, se é severo, se não é severa, e dependendo da severidade da obstrução, caracterizado ali pelo exame de imagem, o colega da vascular vai decidir se precisa um procedimento endovascular ou se faz a endarterectomia ou se não faz nada disso e apenas mantém o tratamento clínico do doente. Uma outra possibilidade também é o doente ter feito isso por fonte emboligênica, do coração. O nosso doente tinha fibrilação atrial, tanto que fazia uso de amiodarona. E existe uma relação entre a fibrilação atrial e uma chance maior de fazer, exatamente por fatores emboligênicos, né, trombos em átrio esquerdo, o doente fazer o acidente vascular encefálico, né? Tá ali, o doente tinha FA. Então, o doente com FA, o que a gente faz? A FA está dentro das arritmias cardíacas, né? É uma arritmia supraventricular, é uma taquiarritmia, né? Ela pode ser aguda, ela pode ser permanente, uma fibrilação atrial crônica, né? E a gente vai detectar e fazer o diagnóstico da fibrilação atrial pelo exame clínico. Quando a gente examina o doente, a gente percebe ali a irregularidade do pulso, na amplitude do pulso, e também por exames que é o eletrocardiograma, mostrando ali a ausência de onda P, atividade atrial anárquica e um RR, quer dizer, um intervalo ali do QRS irregular, caracterizando o ritmo de fibrilação atrial. Então, a fibrilação atrial ela pode ser aguda, né? E quando ela é aguda, nós vamos utilizar de medidas para o retorno ao ritmo sinusal. Isso pode ser feito com drogas, que a gente chama de cardioversão química, como o uso da amiodarona, ou também através da aplicação de um choque, né, que a gente chama de cardioversão elétrica. Então, eu tenho a cardioversão química ou a cardioversão elétrica.
Primeiro, a gente usa a cardioversão química com a amiodarona, muitas vezes, quando não volta a ritmo sinusal, se aplica o choque, se faz a cardioversão elétrica, né? E a fibrilação atrial crônica, normalmente, esses procedimentos não são realizados e a gente apenas usa a droga para controle de frequência e usamos uma outra droga para impedir o aparecimento dessa embolização, né, e do acidente vascular encefálico isquêmico, né, o risco de AVE, que é uma complicação da fibrilação atrial. Então, aqui mostrando um risco maior de AVE quem tem a fibrilação atrial, né, e nós usamos drogas anticoagulantes exatamente nesses pacientes com FA para que o doente não faça o acidente vascular encefálico isquêmico, né? Aqui é uma droga que é bastante utilizada já há muitos anos, que são os cumarínicos, né? O nome comercial é Marevan. Para o doente fazer uso, a gente controla, através de exames de coagulação, a ação terapêutica do Marevan, através do tempo de atividade protrombina, o INR, e com isso a gente mantém o doente anticoagulado e o doente diminui o risco de fazer o acidente vascular encefálico por conta da FA. Aqui, fisiologia, cascata da coagulação, onde existe a interferência ali na síntese dos fatores precursores da protrombina, que são inibidos a sua síntese pelo uso do Marevan. Fatores de risco para AVE isquêmico, eu posso intervir fazendo prevenção primária ou prevenção secundária. Prevenção primária é quando o doente não fez o AVE, prevenção secundária é quando ele já fez o AVE e eu utilizo medidas para que ele não faça um novo AVE. Né? No nosso caso ali, a prevenção secundária, que o doente, inclusive, já tinha uma sequela motora de um AVE anterior. Aqui são fatores de risco e aqui como que a gente pode abordar esses fatores de risco quando o doente tem fibrilação atrial. Então, vamos interromper aqui o compartilhamento para conversar com vocês. Perguntas? O que a gente viu? A gente falou que poderia ser um acidente vascular encefálico isquêmico ou um ataque isquêmico transitório. Diagnóstico diferencial. Aí expliquei o que era o ataque isquêmico transitório e a necessidade, né? Como é que eu caracterizo, o doente recupera o déficit motor dentro de 24 horas, a tomografia normal, e a necessidade de identificar por que o doente fez aquele quadro. E expliquei que poderia ser, por exemplo, por conta de placas de aterosclerose em carótida, e aí a investigação disso e a decisão ali, através do exame de imagem do que fazer com o colega da vascular, se vai operar ou se vai fazer tratamento endovascular ou tratamento clínico, né? E também o doente que tem FA, que é um fator de risco para acidente vascular encefálico isquêmico, por conta da embolização de trombos em ato esquerdo, a necessidade, né, da anticoagulação, né? Falei a respeito do uso do cumarínico, do controle do uso do cumarínico com o laboratório através do INR, tempo de atividade protrombina. Falei também, quando é fibrilação atrial aguda, a gente reverte para sinusal com a cardioversão química, com o uso da amiodarona, ou com a cardioversão elétrica, quando não reverte com a cardioversão química, e o doente crônico é só controle de frequência, por exemplo, o uso de beta-bloqueador, e o uso também do anticoagulante oral. Além disso, o doente, dentro da prevenção secundária, ele vai fazer uso de drogas que inibem a adesividade plaquetária, como, por exemplo, a aspirina, né? E também para controle ali dos níveis elevados, né, de colesterol LDL, né, da dislipidemia, com o uso, por exemplo, de estatina. Dúvidas? Olha quanta coisa, né, a gente precisa saber, né, ou ter informação para poder ter uma conduta ali quando a gente atende esse modelo de doente. Então, mais tarde, vocês estão no início do curso, no 4º período, né?
Mais tarde, quando vocês aprenderem mais, passarem por várias disciplinas, vocês vão dar plantão em pronto-socorro, fazer estágio, depois, quando se formar, vão trabalhar em pronto-socorro, vão atender esses doentes semelhantes aí, ou com esse tipo de patologia, para que a gente possa decidir o que vai fazer, para quem vai recorrer, que especialista vai consultar, que medicação vou prescrever. Tudo isso precisa estar organizado ali no nosso banco de dados, né? Não é na hora que eu vou ficar correndo atrás de informação o que eu vou fazer com o doente. O médico é treinado, né, até porque as coisas se repetem, né, para que você possa agir diante dessas situações, que são situações comuns de atendimento dentro de um pronto-socorro. Dúvidas? Muita coisa, né? O raciocínio clínico, a disciplina de raciocínio clínico, para mostrar para vocês que o médico o tempo todo está fazendo raciocínio, né? Seja para fazer o diagnóstico, né, que colhendo dados, examinando o doente, interpretando o exame para fazer diagnóstico, né? E depois também para decidir o tratamento, quer dizer, o que eu vou prescrever para o doente, o que eu vou fazer, que intervenção que eu vou fazer, quer dizer, o primeiro raciocínio para chegar a um diagnóstico e logo a seguir é o raciocínio para decidir que intervenção terapêutica eu vou fazer. É o tempo todo fazendo isso. E a gente trabalha de uma maneira organizada, quer dizer, sempre vamos ter uma metodologia de coleta de dados, exame físico, exames complementares, interpretação do exame, diagnóstico. Afasta algumas possibilidades, como diagnóstico diferencial, e aí vamos tratar o doente. Vamos tratar o doente, decisão terapêutica. É sempre assim que a gente vai agir. Dentro de uma emergência, naturalmente, tem que ser feito com alguma objetividade e rapidez, né? Senão, eu não posso chegar para um doente que foi lá com dor na emergência e falar, vou pedir um exame seu, só volto aqui semana que vem para eu ver o que nós vamos prescrever para o senhor. Não existe isso, né? Ele tem que resolver aquela questão na hora ali. Vai agir com mais rapidez, né? Dentro do CTI, mais ainda, né? Mais ainda, senão o doente morre, né? Senão o doente morre. Alguma dúvida? Está faltando, para complementar o caso, falar sobre a conduta no AVE isquêmico, propriamente dito, né? Se o doente fez um AVE isquêmico, né? Qual é a conduta, o que tem sido feito hoje, né? Eu vou deixar para falar isso para vocês na semana que vem. E na outra semana é a nossa avaliação. Então, hoje é dia 13, né? 13, 20 e 27. Então, dia 20, a aula vai ser ainda relativa ao caso 2, mas falando especificamente sobre conduta no AVE isquêmico. O que a gente faz, qual é a visão hoje para atendimento ao paciente com AVE isquêmico, né? E aí a gente conversa e na outra semana a gente tem a nossa avaliação. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem. A prova vai ser online. Eu vou fazer o seguinte. Quem que é iPhone GI? Quem que perguntou? Não tem nome, não? iPhone GI. Gisele. Oi, Gisele. Não, vai ser Google Forms. Eu vou passar um link para vocês. Semana que vem eu vou mostrar. A gente vai fazer um testezinho, só para testar como se funciona, e com certeza vai funcionar. Eu vou passar um link para vocês. Quando vocês abrem esse link, existe uma pergunta para vocês responderem. No dia da prova vão ser 10 perguntas, né? E aí vocês vão, obrigatoriamente, vocês têm que botar o nome de vocês e o e-mail. Nome, e-mail, e responder as questões e clicar lá embaixo em enviar. Quando você clica em enviar, eu recebo isso. E aí eu sei quem respondeu e como as questões foram respondidas, tem a nota ali. Tá bom? Já fizeram outras vezes, então? Então, estão acostumados. É Google Forms, sem problema nenhum. Alguma dúvida mais?
Então, olha só, podem botar o nome, a matrícula, semana que vem a gente se vê. Um abração para vocês, tá? Um abraço. Professora, eu tenho uma dúvida só com relação à chamada da sua aula. Eu tenho aqui, eu salvo agora o chat onde tem isso tudo que vocês estão colocando. Aqui, é porque no mesmo horário da sua aula, eu tenho horário de DP. Aí, no caso, minha DP começa às 6 e termina às 8. Só que tem dia que ela acaba mais cedo, tem dia que ela não acaba. Aí eu queria ver com quantas faltas eu tô, porque realmente, às vezes eu não consigo entrar na sua aula porque eu tô na aula de DP. Eu verifico isso, Cristina. Fica tranquila, tá? Tá ótimo, então. Muito obrigada, tá? Boa noite, Nada, pessoal. um abraço. Tá bom.